Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus os abençoe ricamente. Domingo, né, de reunião com todas as famílias. Uma bênção, né? Eu estava pensando em fazer um negócio, resolvi que eu vou adiantar uma coisa aqui, né? Hoje a IBCC, ela está um pouco mais alegre, porque mesmo diante da pandemia, o Senhor, Ele nos tem trazido pessoas, né? Nós somos uma igreja que evangeliza, tá? Aqui, esse bairro já é testemunha, as casas aqui já sabem, né? Tem gente lá do final do bairro que sabe quem nós somos, já deram testemunhos, né? Que conhece essa igreja. E então, assim, já houve um trabalho, né, de conhecimento para anunciar que tem mais uma obra de Jesus aqui. E com isso, nós ficamos felizes em sermos úteis ao Senhor. Nesse caminho, entrou muitas pessoas. E hoje nós temos a alegria de anunciar a entrada de mais 3 pessoas, né, que querem ser recebidos oficialmente aqui na igreja. Então, eu convido a vir aqui à frente a irmã Elisete, o irmão Elias, né? Se a irmã Maria não puder, pode ficar sentadinha, mas se você aguentar, né, você vem. Vou pedir aos pastores, se puderem vir aqui à frente. Obrigado, pastor. A Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, né? Tem alguns que têm costume de não congregar. E a palavra de Deus reprova. Quem defende não ir à igreja não tem o Espírito de Cristo. Simples assim. Desculpe se eu estou sendo direto demais, mas se eu mentir para você, Deus vai me pegar lá no tribunal dele. Então, a Bíblia ela enfatiza muito bem sobre isso. Nós precisamos ter um lugar para compartilharmos, um lugar para anunciarmos Jesus, um lugar para receber, né, orações, estar no meio do povo da igreja. Os milagres, ele acontece no ajuntamento. O ajuntamento, ele realiza muitos milagres. E eles aqui estão falando, nós queremos estar junto de vocês, queremos estar debaixo dessa cobertura, debaixo das vossas orações e conhecendo e vivendo com mais esse povo de Deus, amém? Então, em nome de Jesus, seja bem-vinda, Elisete, irmão Elias, irmã Maria. Que Deus os abençoe nesse tempo de paz e de graça que essa casa de oração procura proporcionar a todos aqueles que congregam aqui, amém? Estenda suas mãos aqui para frente e que vocês recebam, né, toda a cobertura e toda a sorte de bênçãos que o Senhor tem reservado para este lugar, em nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Aqui estão os seus filhos, Senhor, que se vincula a essa casa de oração, Senhor. Então eu peço que o Senhor venha abençoá-los desde já, Senhor. Pai, toda a sorte de bênçãos que o Senhor tem derramado para essa obra, todo o projeto que o Senhor tem, toda a sorte de bênção, toda a sorte de paz, toda a sorte de graça, seja agora transferida para a vida deles, Senhor. Que eles usufruam tudo que o Senhor tem para eles, Senhor. Que as portas, as janelas dos céus estejam abertas sobre a vida deles. E eu peço, Pai, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre de todo o mal e que eles vivam o melhor do Senhor nessa terra, Senhor. Ah, meu Deus e meu Pai, que eles possam testemunhar a diferença daquele que serve para aquele que não serve, daquele que busca para aquele que não busca. Então nós os abençoamos, Pai, como igreja do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e declaramos: sejam bem-vindos a essa casa de oração, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus, amém? Que Deus os abençoe. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Depois, vocês só me passem o nome de vocês, tá? E data de nascimento, que a gente monitora a questão de aniversário, tá bom? Bom, o Senhor colocou um tema no meu coração para nós falarmos sobre a perseverança em meio às tribulações. Todos nós que servimos ao Senhor Jesus passamos por dificuldades. Todo tipo de dificuldade
dificuldade simples, dificuldade média e dificuldade grave. Todos nós passamos, temos momentos assim. Todos passaram. Os profetas passaram, Jesus passou, os apóstolos passaram e nós passamos. E nós vamos conversar um pouco sobre isso esta noite. Amém? Curva suas cabeças. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, apresento a Ti este momento, pedindo que o Senhor venha ministrar a Tua santa e poderosa palavra. Que o Senhor abra, Pai, todo o entendimento e que possamos, Pai, caminhar debaixo da revelação da Tua palavra. Não nos deixe errar, nem desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, ou sequer retroceder, mas que possamos avançar para o alvo que é Cristo Jesus. Então fala conosco nesta noite e nos direciona para permanecermos firmes em Jesus Cristo. Sê conosco, ó Espírito Santo. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A grande pergunta que nós nos fazemos é: por que sofremos? Por que passamos por tribulações? E normalmente a pergunta ela fica mais enfática ainda quando você olha para a sua vida, ou você olha para a vida de alguém que sofre e fala: mas essa pessoa é tão boa, ela ajuda todo mundo, ela não faz mal para ninguém. Aí você vê alguém que é mal, né? Não tem boas condutas e parece que nada acontece com essa pessoa. Aí aquela pessoa que é boa, aí que ela é a que sofre. Então nós nos perguntamos, são questionamentos. Esses dias a gente atendeu uma pessoa e ela falou o seguinte: por que Deus levou minha mãe? Ela é uma pessoa tão boa, ela ganhou tantas pessoas para Jesus, por que Ele levou ela? Infelizmente, ela perdeu a batalha para o Covid e ela se questionou: por quê? Como que você dá uma resposta dessa? Como você dá uma resposta dessa? E de fato, essa pessoa foi na família da minha esposa, tem fruto da obra desta mulher. Você está entendendo? Então, e ela falou assim, ela sempre ajudou todo mundo, ela fez tudo por todos. Por que Deus permitiu que ela sofresse? Às vezes a irmã Maria fala: por quê, né? Por que eu fiquei naquela UTI entubada? Por quê? Por quê? Por quê? É Deus me punindo? É Deus me disciplinando? Por quê? Hoje eu estava lendo uma notícia que me entristeceu, de alguém que eu considero, independente do que você pensa, é alguém que eu respeito e considero muito. O missionário R.R. Soares, o fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus, está entubado. Aí, as grandes revistas falaram o seguinte: ele vendia água milagrosa, ele fazia não sei o que da cura do Covid, agora ele está entubado. Veja como que o inimigo é ardiloso para nos acusar num momento de tribulação. Se Deus o chamar ou não, ele tem um legado. Coisas que ele falou, coisas que ele viveu impactou minha vida. E nos momentos mais difíceis da minha vida, era o livro dele que estava lá comigo. Ai, qual que é o nome dele? Como Tomar Posse da Bênção. Acho que esse foi um dos primeiros livros que eu li. Acho que com esse livro que eu comecei a gostar da Bíblia. Então eu devo parte da minha caminhada cristã a um homem como esse. Se ele agiu certo ou errado, é ele Deus. Quem sou eu para julgar ele? Mas ele deixou e tem deixado um legado. Afinal, a igreja dele é tão grande, né? E tem em vários países e em vários lugares. Mas agora, quem está passando por uma tribulação é ele. Não sei se ele está sofrendo, se ele não está sofrendo. A irmã Maria relatou que ela não lembra de nada, né? Esses 20 dias dela apagou. Mas o irmão, ele relatou, 30, né? 40 dias, né?
44 dias que ela ficou entubada. Mas o irmão Elias relatou o seguinte, que embora ela não se lembrasse de nada, ele lembra da guerra, que era ele junto com os enfermeiros, para ela não arrancar o tubo, né? Porque a sedação não pegava ela, e ela aquela guerra com medo, e amarra ela, porque ela vai arrancar esse negócio dela. Então, por mais que ela não lembrou do que passou, toda a família viveu um período de tribulação. Mas afinal de contas, né? O que vem ser tribulação? Olha só um texto que diz em Atos 14, 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu sei que, pastor, mas você prega a prosperidade, você prega a cura, como que você me vem com uma palavra dessa hoje? Pois é, né? Deus manda falar, nós fala. Simples assim. Nós não podemos esconder um fato. Qual é o fato? Todos nós passaremos por situações difíceis. Em algum momento, em qualquer nível, em qualquer esfera. E ainda, olha o que ele diz lá. Importa que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Todo aquele que almeja viver o reino de Deus vai passar por situações difíceis. Afinal, quem já não ficou doente? Quem já não perdeu um emprego? Quem já não perdeu uma empresa? Quem já não enterrou o ente querido? Quem já não teve um problema no relacionamento? Aqui, se eu sair perguntando, cada um de vocês vai ter... É porque vocês têm muitas bênçãos para contar, mas se eu for perguntar, como que você chegou na bênção? Aí você vai contar o lado ruim. O tempo que você chorou, o tempo que você lamentou, o tempo que você fazia uma campanha atrás da outra. Porque quando a bênção de Deus vem e apaga todo o tempo mal. Parece que a gente não passou aquele tempo ruim. Que nem a irmã, ela falou, eu não lembro desses 44 dias. É um tempo que assim, está deletado da minha mente. Mas quem viveu, lembra cada dia. Você entende? Então todos nós vamos ter situações difíceis. O que significa tribulação? Evento ou situação aborrecida, desagradável, aflição, tormento, adversidade, sensação de tristeza, de aborrecimento, ocasionada por um dissabor ou por um desgosto, dor, infelicidade, amargura. Então você entende que tribulação não são só coisas pesadas. Quando a gente fala tribulação, você pensa assim, morreu alguém, bateu o carro, não sei o que, foi mandado embora. Não, uma simples notícia que acaba com o seu dia é uma tribulação. Tudo aquilo que tira a sua paz é uma tribulação. Você está bem, está tudo certo, né? Eu vou pegar o caso das mulheres que gostam de cozinhar. Você está lá cozinhando, cantando louvor, de repente a chama vai apagando e puf! Acabou o gás meio-dia. Aí o pastor está ali, se quiser um cartãozinho meu eu dou, né? Que ele trabalha com isso. Mas veja só. E aí não tem. Esses dias, final de semana, acabou o gás no domingo. Peguei o carro e fui andar. Eu andei uns 10 bairros. Não achei lugar para me entregar gás. Não achei. Ligava, não atendia. Procurei no mapa, não atendia. O que a gente fez? Vamos ter que comer um lanche. Café fizemos na cafeteira elétrica. Foi uma tribulação que a gente passou, em menor escala, mas foi. Você entende que então não tem como eu julgar qual é o nível de tribulação que você passa?
Qual é o nível de luta que você passa? Por mais que para mim o seu nível de luta seja pequeno, eu não devo te julgar. Porque tudo isso é uma contribuição para trabalhar no seu aperfeiçoamento. Em tudo. E nós vamos tratar sobre isso essa noite. Então a tribulação é um sofrimento, a aflição que o crente passa, que pode ser ocasionada por pelo menos 3 fatores. A sua própria carne, como por exemplo vícios que você tem, ou algo que você ainda não se libertou. O inimigo, através de uma opressão, através de uma situação que ele ocasiona na sua vida, ou o próprio Deus. O próprio Deus que gera algo que vai permitir que você vai passar uma situação difícil, para gerar maturidade em você. É semelhante quando você disciplina um filho. Você já deu um castigo num filho? Ou você já teve que dar uma palmada no filho? Eu sei que tem aqui pessoas que não são adeptos da palmada, né? Minha mãe era adepta da palmada, né? E ela não abria mão do chinelo, do cinto, da vara. Todas as ferramentas disponíveis ela usufruía. Você está entendendo? Então a gente tinha que fazer um jogo. Por exemplo, eu passei muita tribulação, mas é porque eu dei razão, né? Não era que ela vinha e batia do nada. Não, eu dava razão para ela exercitar a disciplina dela. Mas um dia eu descobri um escape. Por exemplo, tinha uma cinta de um material de borracha que quando ela batia, ela não gerava dor, ela gerava barulho. E o dia que eu e minha irmã descobrimos essa cinta, minha mãe tinha uma época da vida que ela falava assim: vai lá e pega a cinta. Nós já sabia que cinta pegar, né? Aí quando ela falava assim: vai lá e pega a cinta para sua irmã. Aí minha irmã entrava num período de oração a Deus. Por quê? Porque era o meu julgamento. Você entende? Ela estava na minha mão. Se eu estivesse bem com ela, eu pegava aquela cinta daquele material que só fazia barulho. Porém, se nós não estivéssemos bem naquele dia, eu falava assim: quer saber? Hoje ela tem que apanhar. Eu pegava de couro: mãe, tá aqui, faz só, tem que fazer. E assim vice-versa. Então nós tínhamos negociações, né? Quando eu falava assim: Patrícia, pega a cinta pro seu irmão. Eu já olhava para ela com aquele ar de desesperado. E ela tipo assim: você vai ficar me devendo uma. Eu falei: tudo bem, o que você quiser, mas pega aquela cinta lá. Você entende? Então, mesmo que eu descobri um escape, eu ainda passava por um outro momento de tribulação, porque eu estava na dependência de outra pessoa, assim como ela. Você entende então que tribulação é qualquer nível? Quando nós falamos tribulação, nós pensamos em um nível: o nível do Jó. A gente já pensa no extremo, porque nós somos extremistas. Esse é o nosso problema. Mas tudo, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas, desde esses dias a irmã Maria falou para mim assim: olha, quando eu estou andando e eu dou aquela bicada assim com a ponta do dedo na mesa, eu já começo a louvar a Deus, falar glória a Deus, aleluia, e aquela dor passa, né? O crente no começo da fé, ele ainda não aprendeu essas coisas, né? Então na hora que ele bate, ele fala: filho, não sei do que, ai, desgraça, né? Fala essas palavras aí que não deveriam se falar, né? Mas com o tempo ele vai aprender a dar glória a Deus, aleluia, né? E quando ele passa essa pequena tribulação, ele consegue trazer um escape, uma dor momentânea que logo passa. Mas aquilo vai fazer ele o quê? A prestar mais atenção na sua caminhada. Veja só, um texto para exemplificar a tribulação na carne. Colossenses 3, 5, 6. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza,
é a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então veja, quando você está buscando a Deus com sinceridade, você vai ver intensamente os pecados da carne. A carne, ela floresce mais. É muito mais fácil mentir. É muito mais fácil querer uma pornografia. É muito mais fácil querer enganar. Então tudo isso é uma tribulação para quem é sincero. Quando você lê relatos de pessoas como Lutero, você vai ver que eles tinham uma grande guerra. Essa guerra que você passa, os grandes homens de Deus passaram. Paulo vai dizer o seguinte: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo tinha também problemas. Tinha situações que, por mais que nós olhamos para ele falando, nossa, que grande homem de Deus, ele dizia, pois é, o que eu quero eu não faço, o que quero eu não faço, né? Eu sou um homem miserável, quem vai me livrar disso? Você entende? Até os grandes homens de Deus, os nossos referenciais, passaram por situações difíceis. Então, para você que está vivendo numa luta muito forte, digamos assim, porque todos nós temos essa luta, todos nós temos essa guerra, carne contra o espírito contra a carne, mas tem momentos da nossa vida que parece que a carne está prevalecendo, não é? Você fala, mas não tem jeito, eu tento não ficar bravo, eu tento não falar um palavrão, eu tento não ser falso, mas é difícil. Então isso é uma tribulação, porque você está lutando, é uma guerra interior dentro de você. Por mais que você tente, aí você está no momento de louvor, aí vem aquele pancadão na sua cabeça. Está no momento da oração na igreja, vem aquela música. E você não consegue. Aí você abre o olho assim, bem no momento da oração. Você fala, mas poxa vida, aqui, na igreja, na casa de oração, está acontecendo isso. Então isso é um exemplo de tribulação que nós passamos a nível espiritual, dentro de nós. Então, ainda que você não tenha um problema financeiro, ainda que você não tenha um problema de saúde, talvez você tenha um grande problema espiritual. E é uma tribulação, é difícil. E Deus espera que você vença. Pelo inimigo. Existem certas situações que Deus deixa Satanás atacar aqueles que buscam a Ele. Atacar não no sentido de prevalecer. A pastora Francisca tem uma frase que todos vocês já conhecem. Vamos ver se vocês lembram qual que é a frase. Como é que é? Pastor, se o pastor não sabe, então não vou nem perguntar para a igreja. Amém, glória a Deus. Ó, pastor, viu? Glória a Deus, pastora. Você entende? Se você estiver preparado ou não, você está no meio de uma guerra. Você está no meio de um tiroteio. Qualquer coisa, qualquer brecha que você der, Satanás pega você. A Bíblia o compara a um leão que ruge. Ele está assim, ao seu derredor. Você está aqui, você é esse púlpito, bem aqui tem um anjo e bem aqui está Satanás. Isso é para tentar simbolizar, tá? Só para você entender. Então é mais ou menos assim. O anjo vai para um lado, Satanás vai para o lado. Satanás vai para o outro, vem para o outro. Como que o anjo abre a brecha? Quando você dá a brecha. Quando você faz algo que desagrada a Deus. Então você abre a brecha. E Paulo, que é o caso que eu vou citar aqui em 2 Coríntios 12, 7, ele era um tipo de homem que ele visitava o céu. Ele conhecia paraíso, ele conhecia todos esses lugares. A Bíblia dá o respaldo para dizer que Paulo não aprendeu o evangelho com pessoas. Assim como eu e você, nós lemos Mateus, Marcos, Lucas e João. Paulo não foi assim. O próprio Jesus contou o evangelho para ele. Ele vai falar isso lá no texto da ceia. O que eu recebi do Senhor, e também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, quando ele ia falar dos discípulos, sabe o que Paulo falava? Eu fui ter com Pedro, eu fui ter com esse povo aí, ó. Sabe de uma coisa? Eles não tinham nada de proveito para mim, eles não tinham nada para me ensinar. Está tudo registrado.
E Paulo, então, por ele ter esse nível intelectual e esse nível de revelação, olha o que aconteceu com ele. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Já imaginou, irmão? Deus mandar um demônio para dar uns tapas na sua cara, porque você está se exaltando do nível de glória que Deus está te revelando. É uma tribulação causada pelo inimigo. Quer saber mais o que Satanás pode fazer? Agora eu falo, pergunta para Jó. Bem no comecinho do livro de Jó, você vai ver Satanás chegando para Deus, né? Ele se apresenta diante dos exércitos de Deus. E aí Deus vira para ele e falou assim: de onde você vem? De dar uma volta à terra, de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus olha para ele assim: você viu o meu servo Jó? Por quê? Porque Deus já tinha visto Satanás rodeando Jó. Porque na terra eram poucos os fiéis. E a Bíblia diz que Jó dava oferta para Deus até assim: vai que meus filhos errou, já estou dando oferta também. Pela expiação deles. Vai que eles pensaram algo, uma besteira. Já estou ofertando, já estou dando sacrifício. Aí Deus pergunta: e aí, você viu ele? Eu falei: vi, mas ele te serve por interesse, porque você o guarda. Estende a tua mão nele. Deus falou: pode ir lá, só não mata ele. Aí ele volta de novo, diante de uma nova assembleia. Aí Deus fala: onde você estava? Estava passeando na terra e dando uma volta nela. E aí, observou de novo o meu servo Jó, que mesmo você me incitando contra ele, ele manteve a sua sinceridade, ele manteve a sua fidelidade. E aí ele vem com uma nova acusação. E Deus fala: vai lá, só não mata ele. Porque o Satanás tirou tudo de Jó. Tirou, né, filhos, tirou dinheiro, tirou tudo. Jó manteve íntegro. E quando ele voltou, ele falou o seguinte: você dá saúde para Jó, tira a saúde dele, vamos ver se ele vai continuar sendo íntegro com você. Deus falou: toca nele, só não mata. E ainda Jó, passando tudo isso, tendo perdido filhos, perdido casa, perdido bens, estando com enfermidades, ele ainda tinha 3, 4 amigos que se assentou do lado dele e falava assim: você pecou, você só está passando isso, você pecou, você é um pecador, você pecou. E Jó olhava assim e retrucava, ao ponto de Jó virar e falar o seguinte: eu queria debater com Deus, queria ver, eu não queria ver Deus comigo assim pessoalmente. Deus falou: tá bom, vou descer. E Deus desceu. Teve uma conversa com Jó. E Jó falou bem assim: falei de coisas que não sabia. Falei de coisas que não entendia. Antes eu ouvia falar do Senhor, agora com os meus olhos eu te vejo. E aí Deus começou a restaurar a vida do Jó. Mas olha quantas tribulações ele passou. Quem foi o responsável? O agente direto pela tribulação? Satanás. Então às vezes você vem para a igreja, você não está bem. Pura seta do diabo. Seja uma dor de cabeça, seja... Você estava bem, foi você pisar na igreja, deu tudo errado. Começou a dar um mal-estar, dar um negócio. Isso é o quê? Seta, uma tribulação enviada para você. Mas graças a Deus, há poder no sangue e no nome de Jesus. E essa é uma tribulação mais fácil de mandar embora, né? Pelo poder do nome de Jesus nós expulsamos todo o mal. E pelo próprio Deus, Romanos 5:2-4, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança.
quando Deus manda, permite que você passe por uma situação adversa, quer gerar em você maturidade, quer fazer de você uma pessoa melhor, quer fazer de você uma pessoa com caráter, quer ensinar você qual é o momento de dizer sim e qual é o momento de dizer não. A gente quer ficar bem com todo mundo e acaba dizendo sim para todo mundo, e tem horas que nós temos que dizer não. Então Deus vem e permite uma tribulação. Às vezes Deus fala bem assim, Deus fala assim na sua palavra: não dê seu nome como avalista. O que você vai e faz? Dá o seu nome como avalista. Adivinha só, aquele seu grande amigo te deu tombo. Quem já não viveu uma coisa dessa? Você entende? Tem tribulações que nós passamos pela nossa falta de prudência e sabedoria. Então nós temos que vigiar. Tem coisas que nós passamos que são desnecessárias, mas tem coisas que nós passamos que são necessárias. Porque por muitas tribulações importa herdar, entrar no reino de Deus. Eu sei que é uma palavra não muito fácil. Eu virar para vocês e falar assim: o Senhor está dizendo que eu vou passar por sofrimento? Sim. Me diz, quem tem mais aí de 10 anos de igreja? De igreja não, de fé. De fé no Senhor Jesus. Foi fácil? Foi fácil? Foi tudo assim? Pastor, eu virei crente, comprei uma mansão ali no Belvedere, no Alphaville, estou com minha BMW lá fora, ganho 100 mil por mês, não sei o que é falta de dinheiro, não sei o que é doença, não sei. Desde que eu entrei para a igreja, a minha vida é assim. Alguém aqui pode contar um testemunho desse? Até as pessoas mais ricas tiveram seu momento diferente. Tiveram seu momento de carregar e descarregar pedra. Todos passaram por algum tipo de processo. Olha o que Jesus diz: tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, ou seja, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus afirma: vocês vão ter aflições, vocês vão ter tribulações, mas tenham bom ânimo, porque eu venci tudo o que vos condena. Vocês estando em mim, a vitória é garantida. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil você lidar às vezes com o resultado de um exame. Eu lembro um dia que eu fui orar com o diácono José Roberto. E eu falei assim: irmão, a gente para orar tem que orar numa doença, eu tenho que dar o nome na doença. Qual que é a sua doença? Ele trouxe uma relação assim, tinha mais de 30. Eu falei: Jesus Cristo. Eu falei: como que ora para repreender 30 doenças? Nem sei se Deus me deu dom para tudo isso aqui, ué. Vou torcer para pelo menos metade Deus ter concedido. Aí eu olhava aquele papel assim, né? Porque você chega falando com autoridade, não tem? Não, traz lá, eu quero saber o que você tem. Eu vou fazer uma oração específica. Falou: pastor, é isso aqui que o médico falou que eu tenho. Aí eu comecei a ler. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Que médico é esse, ué? Que tanto de coisa é esse, ué? Que é isso? Você entende? Cada ida no médico acha um problema. Por isso que muita gente tem medo de ir no médico, sabia? Chegar lá e ele falar assim: tô sentindo uma dor no estômago, tô com uma azia. Qual que é o nosso medo? É chegar lá, o médico falar assim: é câncer. Hoje tá assim, não tá? Se não é Covid, é câncer. Não, é mioma, é um caroço, é um nódulo. Então você fala: eu nem vou no médico, vai que ele tem fala que eu tenho um troço desse. Então a gente até evita ir, só para não achar problema. Porque tem um ditado que diz: quem procura, acha. Então a gente até evita ter. A gente tá assim, só vai quando tá morrendo.
nós temos que fazer os check-ups, né? Temos que ter a vida assim. Mas quantos de nós passamos por situações adversas e Deus quer trabalhar tudo isso em nós? Eu gostei muito de uma atitude da Valdirene quando ela relatou que ela foi no médico. O médico virou para ela e falou assim: ó, você tem isso, você vai ter isso. Ela virou para ele e falou assim: está repreendida em nome de Jesus. Eu olhei e falei assim: isso mesmo. Declara uma nova realidade na sua vida. Declara. Veio uma má notícia, declare a boa. Provérbios 18 diz o quê? Que do fruto da nossa boca nós vamos nos fartar. Você vai comer o que você fala. Se você só chama desgraça para a sua vida, é desgraça que você vai comer. Declare coisas boas para você. Declare assim: ó, em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Jesus está no meu barco, ainda que venha uma tempestade, eu não vou naufragar, eu vou atravessar e vou triunfar no nome dele. Declare palavras que garantam essa fé sua. Pastor, que bobagem isso. Fala isso para a figueira. Fala isso para a figueira. A Bíblia diz que Jesus estava caminhando e ele viu uma figueira cheia de folhas. E ele começou a procurar. Porque toda figueira que tem folha é para ter fruto. Ele procura e não acha nenhum fruto nela. Ele olha bravo. Porque aquela figueira mentiu para Jesus. Ela falou: eu tenho fruto. Ele chegou nela e não viu fruto nenhum. Ele falou assim: ó, nunca mais ninguém coma nada de ti. Você não vai mais gerar fruto nenhum. Virou as costas e foi fazer a obra. No outro dia eles passam de volta. Os discípulos olharam, bateu o olho na figueira. O que eles viram? Seca até a raiz. Mestre, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. Aí Jesus falou assim: tem de fé em Deus? Eu declaro uma coisa para vocês. Se vocês olhar para o monte, tendo fé, e dizer: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no vosso coração, vai ser feito do jeitinho que vocês falou. O poder da nossa palavra. O poder de você agradecer a Deus mesmo diante de uma situação adversa. Uma situação adversa não é sinônimo de derrota. Pelo contrário, é sinônimo de uma grande vitória. Eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: tem pedras no seu caminho, construa casas com ela. Muitos de nós, quando vemos pedras, a gente fala assim: acabou minha vida, não quero mais saber, desisto de tudo, esse negócio de buscar Deus não está com nada, esse negócio de ir na igreja não está com nada. Em vez de você pegar e só jogar pedra do lado e falar assim: vou prosseguir, ou pular ela, avançando. Nada pode nos parar, por mais adversa que seja a situação. Se você passa uma luta e você já teve experiência de vencer uma luta, então quando vem uma situação mais adversa ainda, você tem maturidade para falar o seguinte: eu sei que eu vou vencer, porque eu já passei algo parecido e eu venci pelo sangue do Cordeiro, e eu vou vencer de novo. Por isso não podemos temer o mal. Você já reparou que as coisas mais bonitas, que mais nos chamam a atenção, passam por processos extremos? Você já reparou nisso? Eu vou dar 3 exemplos para vocês. Tá aqui, ó, nós temos o nosso querido presbítero Ermelindo, que ele domina essa arte aqui, né? Quem quiser fazer aliança, essas coisas, é só procurar ele, tá? Quero comissão, tá? Ó, ouro. Como funciona o processo do ouro? Você já parou para pensar? Meu pai trabalha num garimpo de ouro. Funciona o seguinte: ele vai lá, faz um baita de um buraco, ele agride a terra, ele cavuca a terra. Depois que ele pega uma quantidade de terra, ele manda para um maquinário. Esse maquinário vai moer essa terra, vai trabalhar ela.
Em alguns casos, tem que jogar produto químico, mercúrio, para tratar o ouro. Aí eles vão juntar todo o ouro, separa todo o mal, tudo que não presta e vem o ouro. Quando ele junta o ouro, ele vai mandar para os lugares, as joalherias, né, os lugares que vão fazer o refinamento, que seria fazer as joias, as alianças, né, os anéis, as correntes. E esse ouro, ele tem que ser colocado em alta temperatura, para primeiro tirar a impureza dele, e ele poder ter ele se tornar maleável, e com isso, obter o contorno que o ourives deseja. E aí, por fim, ele é vendido. Então, essa aliança aqui, ó, que está no meu dedo, para ela chegar no meu dedo, ela teve que passar por um processo muito longo. Para hoje eu olhar para ela, simbolizar uma relação, um casamento. Mas ela passou por um processo muito doloroso, muito difícil. Diamante, o queridinho das mulheres, não é? Que mulher não quer ter, né? Eu não sei como que é o nome, tem um nome específico, solitário, né? Que tem uma pedrinha de diamante lá na ponta. É a mesma coisa, como é formado o diamante. O diamante, ele é formado por pressão e calor. Aproximadamente 160 quilômetros, lá perto da crosta terrestre. Através do calor, forma essa pressão, cria o diamante. Aí o pessoal vai lá, ele vem subindo, ele extrai que nem o ouro, ele extrai esse diamante. E aí ele vai para o joalheiro, né, para a pessoa responsável fazer a lapidação, tirar as lascas dele, para deixar bonitinho, ó, daquele jeitinho ali, ó. Mas antes ele era praticamente isso aqui, ó, um carvão. Você entende que as coisas mais preciosas passaram por processos difíceis. E é algo que todo mundo gosta. Eu acho difícil aqui ninguém gostar disso. Tem alguém aqui que não gosta? Eu escolhi isso aqui porque ele tem cara de ser bolo de cenoura. Eu gosto de bolo de cenoura. Aí tá a dica, ó. Dá pro pastor bolo de cenoura. Já vai ganhar uns pontos comigo. Bolo. Como é feito o bolo? Mistura de ingrediente. Pega, né, uma maquininha e ela começa a bater. Bater a massa. Senão você vem batendo. Você começa a agredir a massa. Bater. Aí quando ela fica homogênea, você liga o forno. A quanto? 180 graus. E bota ele lá. Passa uma meia hora, está pronto o bolo. Passou ou não passou por um processo de tribulação? Você entende que as coisas mais simples, as mais sofisticadas, passam por um processo de dificuldade, de alta pressão, de alta temperatura. Então todos nós vamos passar. Você acredita que conosco seria diferente? Tudo, isso é uma marca de Deus na criação. Jesus, para morrer no nosso lugar, teve que apanhar, teve que ser cuspido, teve que ser xingado. E para piorar, quando vocês veem aquela cena do soldado romano molhando um isopo no vinagre e colocando na boca dele, vocês imaginam o que é isso? Você sabia que na época de Jesus havia os sanitários públicos e os sanitários eram compartilhados? Como que funcionava? Havia tipo um caniço e na ponta tinha esse isopo. Então na hora que a pessoa fazia a sua necessidade, ele pegava esse caniço, limpava a sua bunda e ele molhava no vinagre com água para desinfectar para o próximo. Eles pegaram esse balde, molhou, enfiou na boca de Jesus. Aí Jesus falou bem assim, ó: chega, está consumado. Por mim e por você, Jesus até comeu merda. Tá duvidando? Pesquisa. Olha a tribulação que nosso Senhor passou.
Entenda, quanto maior o seu grau, quanto maior o nível de dificuldade que você passa, maior é você no reino de Deus. Maior são as coisas que Deus te entrega. Por isso que você vê uma pessoa, quando ela conta, parece que a vida dela é um auê todo. Aí você fala, como é possível? Aí quando ela vem contar a vitória, você fala, nossa, mas que vitória essa pessoa tem? Por quê? Porque ela passou uma grande tribulação. Por isso nós não devemos rejeitar esses processos que Deus trabalha na nossa vida. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Seja paciente se você estiver passando uma situação adversa. Seja paciente. Algumas dicas para ajudar você a entender como suportar a tribulação que você possa estar passando ou a aflição. Primeiro, a tribulação, ela gera em você paciência. Ela faz você aprender a esperar, que tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora. A tribulação, ela traz consigo revelação. Todas as pessoas que passam momentos difíceis, ela tem grandes encontros com Deus. Nós temos aqui a pastora contando, quando ela estava lá no Metropolitano, também com Covid, aonde Deus falou para ela, eu te trouxe aqui porque eu tenho umas coisas para falar com você. Fica quieta que eu vou falar umas coisas para você. Nós temos o caso de Apocalipse 1:9, onde João estava preso na ilha de Pátimos. E lá ele estava preso por causa das tribulações do nome de Jesus. Então, por causa disso, veio o anjo e trouxe toda a revelação do Apocalipse para ele. Atos 10 e 11, conta que Pedro estava subindo praticamente meio-dia para orar no terraço. E ele teve fome. Tanta fome que ele teve que os sentidos dele foi arrebatado. E aí Deus deu a visão para ele pregar para os gentios. Então as tribulações, momentos de aflições, nos tornam muito mais sensíveis à voz de Deus. Você já reparou que quando o trem está difícil, parece que Deus fala com você o tempo todo, e quando o trem está tudo bem, você fala, mas por que Deus parou de falar comigo? Não é que Deus parou de falar com você. É que as coisas estão tão bem, tão confortáveis para você, que você tem dificuldade de entender a voz de Deus. E na tribulação, separa tudo para ouvir a voz de Deus. A tribulação revela os verdadeiros. Quer saber um crente, se ele é convertido? Deixa ele passar uma prova. Se é convertido, fica. Se não é, vai dar uma volta no mundo e depois vem. Você sabia disso? É só quem já tem uma caminhada cristã já observou isso. Então veja, Marcos 4,17 fala da parábola do semeador, a semente que caiu no meio dos pedregais. Jesus, quando explica, ele fala o seguinte, quando a palavra de Deus vem, por causa das tribulações, por causa das perseguições, ele se escandaliza, não tem raiz em si mesmo, por isso, sai, não fica firme. 1 Coríntios 11:19 fala o seguinte, é necessário que haja no meio de vocês dissensões, heresias, para que se manifestem os verdadeiros. Então tribulações, ela faz com que a verdade se estabeleça, se eu tenho firmeza ou não no Senhor. 2 Coríntios 4,16, por isso não desfaleçamos mais, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. As tribulações nos faz manter o foco nas coisas de Deus. Eu sei que é bom a gente ver um tempo assim, né? Sem problema, sem dor de cabeça. Mas, quantas vezes nós, por causa disso, desviamos do propósito? Deixamos de orar, deixamos de ler Bíblia, deixamos de vir na igreja, deixamos de fazer tantas coisas para Deus, porque agora as coisas estão boas. Normalmente, num período de tribulação, nós nos apegamos a Deus. E quando está tudo bem, veio as respostas, né? Veio o dinheiro que eu queria, veio o aumento, veio, sei lá, casamento, veio
carro, veio... Tô bem agora. Não precisa. Não, vai, eu ir na igreja, eu vou só domingo. E antes você estava segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí começou a vir as respostas das orações. Não, domingo só tá bom. Aí você todo dia lia 1, 2, 3 capítulos da Bíblia. Aí você fala, não, eu sei, eu já li. Vou ler no domingo, lá na hora eu leio. Você entende? Quanto mais fáceis estão as coisas para você, mais difícil fica para você servir a Deus. Então por isso que Deus permite muitas dessas vezes situações adversas para nós, para que nós nunca deixemos o propósito. Nunca deixemos. Por isso eu quero dizer para você que está passando por um momento de adversidade, por um momento de tribulação, por um momento de aflição. Aguente firme, meu irmão e minha irmã, vai passar. Não resista ao agir de Deus na sua vida. Não desista. Tudo que o diabo quer de você, desista. Há quanto tempo o diabo vai fazer igualzinho a mulher de Jó? Você ainda está com esse Deus? Amaldiçoa ele para ele te matar logo. Basicamente foi isso que ela aconselhou ele. Fala mal dele que ele te mata também. Falou assim, você fala como uma louca. Então nos piores momentos, vêm as piores frases, vêm os piores conselhos. É difícil. É difícil. Mas todos aqueles que aguentam, não retrocedem, no final triunfa e vence. Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado, ou seja, você pegou o arado, o que é o arado? É aquela ferramenta que ele vem, ele abre a terra para depositar a semente. Ele falou, ninguém que pega o arado para arar a terra e olha para trás, ou seja, não vou mais fazer, é apto para o reino de Deus. Está difícil? Jesus falou, vocês vão ter aflições, mas não olhe para trás. Continua. Aqui está cheio de testemunho de pessoas que passaram grandes provas, médias provas e pequenas provas. Todos os que ficaram firmes venceram. E pense, com Deus é mais ou menos assim. Não tem aquela prova de vestibular? Enquanto você não passar, você não avança. Então se você não passar, você volta para o final da fila. E aquela situação daqui 2, 3 anos vai voltar. Isso estou falando de prática cristã. Você vai ter que vencer uma situação que você ainda não conseguiu vencer. E é tão glorioso quando você vence. Quando você derruba esse gigante. Você olha assim e você fala, não acredito que eu venci isso. É tão glorioso. Por isso eu quero orar com você, que às vezes está passando um momento difícil. Às vezes você olha e fala assim, pastor, está tão difícil. Por mim, eu largava tudo. Por mim, esse negócio de buscar Deus e ir na igreja, olha, por mim, eu nem queria mais saber disso não. Nem sei como que eu estou aqui hoje. Quando eu vi, eu já entrei na igreja. Mas eu estou sem força. Não tenho força para orar, não tenho força para jejuar, eu não tenho força para mais nada. Porque a luta está grande. É luta no casamento, é luta no trabalho, é luta porque eu não consigo ter resposta de Deus. É tanta coisa. Então eu quero orar por você, para Deus te dar essa força nesta noite. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. E eu quero dizer para você, vai passar, meu irmão. Vai passar, minha irmã. Ele é com você. Não desista. Não é tempo de olhar para trás, é tempo de avançar. É tempo de prosseguir na presença dEle. Pai, coloco diante de Ti os seus filhos e filhas nesta noite. Muitos de nós estamos passando por momentos de aflições, de angústias, de tribulações, perseguições, calúnias, difamação, palavras para nos derrubar, pessoas que oram contra a gente, pessoas que às vezes vão na magia negra até para fazer trabalho contra nós, Senhor. Ah, Deus, como tem sido difícil. Mas nós não estamos aqui para reclamar, Senhor, nós estamos aqui para dizer que sozinhos nós não conseguimos.
Então nós clamamos ao Senhor, dizendo: nos ajuda nesta noite. Tira o peso, tira a fraqueza, tira a incredulidade, tira a procrastinação, tira tudo aquilo que nos atrapalha de avançar, Senhor, e que nós possamos crer que isso vai ter um fim, que esse mal vai se cessar, que essa calúnia vai acabar, que esse problema no casamento vai acabar, que esse problema nas finanças vai acabar, que esse problema espiritual vai acabar, porque a tua palavra diz que em Jesus nós somos mais, muito mais que vencedores. Por isso eu peço, tira esse fardo pesado deste meu irmão, dessa minha irmã, nesta hora, Senhor, e os fortaleça na destra da tua justiça, Senhor. Ah, meu Deus e meu Pai, que o fardo e o jugo de Jesus seja distribuído agora sobre cada homem, cada mulher que está aqui neste lugar. Receba, meu irmão, da paz de Jesus Cristo. Receba do seu fardo e do seu jugo, que é leve, que é suave. Entrega o seu cansaço a Ele, entrega a sua ansiedade a Ele, entrega toda essa situação adversa na mão dEle. Salmo 37 diz: confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, e tudo mais Ele fará. Deleita-te nele, tenha prazer nele, e você verá a saciação de Deus sendo derramado sobre a sua vida. Abençoe e guarda seus filhos, Pai, nesta noite. É o que eu te peço. Te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.